Voltar aqui a nossa observação aqui sobre, agora com história das doutrinas políticas, aqui na terceira edição, e aí vai ter aqui algum esboço aqui, Platão, a República, Aristóteles, a Política, sobre a questão do capital, Maquiavel, o Príncipe, mas vai também fornecer instrumentos para a investigação de como surgiram essas, o próprio nome diz, né, a história das doutrinas, das ideologias, etc. É um livro curioso e aí eu fiz um trabalho inverso, né? Muitas vezes eu faço isso, né? Como eu não sou marxista e inclusive odeio as doutrinas marxistas, o que eu faço? Eu uso um trabalho inverso de quando o livro faz uma proposta marxista, assim como os marxistas sempre fazem na academia. Infelizmente eu tive que passar por isso, por esse absurdo de desconstrução, de ver tudo aos moldes marxistas, né? Como a releitura, ou a ótica e a lente marxista. Eu fiz esse trabalho também de converter os anseios do autor, aproveitar os temas que ele foi expondo ao longo do livro para colocar minhas impressões anti-marxistas, etc. Então eu coloquei aqui: no campo das doutrinas é comum à esquerda dizer que a burguesia criou cativeiros intelectuais ao relatarem apenas seus ganhos, sua nobridade, sua eficiência capital e suas conquistas, deixando de lado a massa. O Foucault tem um pouco disso, né? Essa ideia de querer fazer justiça histórica, contar o outro lado, a história dos derrotados, etc. Mas, ironicamente e de forma objetiva, desde a canalice mesmo, desde a Revolução de 17 até os dias atuais, a esquerda se tornou o reflexo de tudo e se esforçou para criticar, ocupando todo tipo, ocultando, né, e culpando, né, na verdade culpando, né, todo tipo de cultura, introjetando seu vírus, né, ideológico em todo tipo de expressão humana, hostilizando e motejando qualquer tipo de reação adversa. Seria uma observação, né? Disse isso acima, no supracitado aí, no objetivo de confutar os argumentos apresentados já no início do primeiro capítulo. Aquilo que eu falei, né? Como eu já vi que se não é um marxista, recebeu muita influência, né? Quando o cara começa falando que as coisas, a culpa das coisas é da religião ou é da opressão dos capitalistas, aqueles chavões, já dá para perceber do que se trata. Então eu fiz o trabalho inverso, e à medida que ele foi expondo os anseios atacando o capital, eu também fui expondo os anseios que eu percebi a partir da tomada de poder dos marxistas dentro das instituições, né? E aí continua, né? A esquerda, a partir das missões francesas, na terceira missão, né? A primeira missão, eu vou justificar o porquê, né? A primeira missão francesa que chegou ao Brasil foi artística, com Dom João VI. A segunda, na Primeira República, tinha como objetivo instruir os oficiais do exército. Então a primeira foi artística, a segunda eu creio que foi a positivista, e a terceira foi a marxista. E isso aí na história da filosofia do Brasil, a gente conta o que acontece. Com essa missão foi acabando aí, saindo do ecletismo, foi substituído pelo... Primeiro teve aquela que expulsou os jesuítas, depois as primeiras influências expulsaram os jesuítas, mas aí não tinha nada a ver com o marxismo. Já veio depois a positivista e por último a marxista, docentes que vieram auxiliar na estruturação da USP, da Faculdade de Filosofia. E foi aí que o marxismo começou a multiplicar replicadores dos ideais socialistas. A maioria dos estudiosos sobre o tema concordam que o marxismo tenha surgido efetivamente em 22, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, partido de extrema esquerda que se define como um partido de militantes e quadros revolucionários que se formaram na luta de classes, tiveram esse empenho, né, de digamos assim, trazer à luz aí a luta de classes, né, a partir dos estudos das obras de Karl Marx e Engels. E aí, imaginando esse 22 aí, sua versão doutrinária foi fundada em 1927, intitulada União da Juventude Comunista. E aí você vê, né, de 22 a 27 você tem toda uma estruturação para o início do que vai ser chamado pelo Olavo
Olavo de Carvalho como período de doutrinação, né? De 27 no sentido dos cativos, né? Da juventude, né? Precisaria ser um grupo vulnerável, né? Em 1937 foi criada a UNE, União Nacional dos Estudantes. Isso colabora com a data da missão francesa de 1934, né? Entre os convocados estava Émile Cornaert, não sei se assim pronuncia, jornalista, historiador, sindicalista, né, professor aí, lutador da resistência e fala com relação à guerra e tal, né. Depois, outro foi um geógrafo, Pierre de Fontaine, um educador. Não achei quase nada dele. Outro foi o professor de literatura francesa, o Robert Garrick, do jeito deu aulas aí anteriormente para Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir foi uma feminista, né? Acusada aí de defender abusos contra menores aí. Depois Arbus Bastide, né? Que atuou como professor de sociologia, Etienne Borne como filósofo e psicólogo, e por fim o Michel Berveille, e aí como professor de literatura greco-latina. Dessa turma aí, dessa leva, só 2 ficaram, né? Renovaram o contrato. A partir daí o Brasil se transformou no maior importador de marxistas das Américas. A intelectualidade nula desses imbecis é o marxismo, ou seja, qualquer ensino ou obra tem por base autores marxistas, e todo o foco de suas obras começa na doutrinação e culmina no marxismo. Geralmente é assim, né? Os marxistas, eles usam as obras, né? E as obras, elas perderam o fundamento de arte, né? Antigamente a gente tinha uma obra como objetivo da obra, a finalidade era transmitir a arte, arte pela arte, né, vamos dizer assim. E depois com os marxistas, não, as obras, elas ganharam outro corpo e outra funcionalidade, né? Elas criaram mesmo que uma forma, um casamento aí utilitarista aí, dentro dessas obras aí, que a função dela deixou de ser a transmissão da arte para se tornar meio, né, de transmitir, de inocular aí o vírus do marxismo. Por isso, o uso dos jovens, os objetos mais vulneráveis e inabilitados, né? Terreno fértil para ideologias utópicas, alegóricas e míticas. E aí a função dessa ideologia, é lógico, né, é alavancar o ânimo confuso dos jovens, encaminhando para um tino de comunidade, né, despertando, né, estímulos e gatilhos de pertencimento. E fica a cargo dos militantes mais graduados a ideia de demonizar o lucro, o capital, semelhante ao que fez a Igreja Católica quando condenou ao inferno agiotas e gananciosos capitalistas. E aí, para terminar, outra força de manobra usada também é o estímulo à burrice, né? Paulo Freire, essa turma aí, pois um povo inculto, é mais uma observação, é mais fácil de controlar. E eu termino com uma frase bem interessante aí, para descobrir aquela questão, né? Vote em mim que eu pensarei por ti. E é emblemática com relação a essa doutrinação marxista. Então, é claro que o livro não fala sobre isso, ele tenta queimar tanto a ideia capitalista, o neoliberal que eles dizem, né? E queimar também os religiosos, ele cita o exemplo da fé ali, mas como eu não quis deixar isso acontecer, eu aproveitei esse gancho para, assim como eles, tentando aqui me doutrinar aqui, tentando criar um sentimento hostil contra a religião e contra o capital, eu aproveitei para mostrar como eles operam dentro das universidades, daí por diante. Forte abraço.